Bom dia, graça e paz. Hoje, 1º de maio de 2023, e nós estamos entrando aí no chamado mês da família. É o mês da família. E com certeza estaremos aí dando bastante ênfase à família. Mas gostaria de compartilhar de uma família bíblica digna de admiração, tantos tempos passados, mas que são dignos de admiração, ou talvez o chefe daquela família muito digno da nossa admiração, e que está aqui em Gênesis, no capítulo 7, e eu vou ler apenas o versículo 13, para a gente não tomar tanto tempo na leitura, mas para a gente entender melhor sobre esse contexto chamado família, que diz assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E Noé viveu em um tempo de incredulidade, é um tempo como esse que nós vivemos, é um tempo em que as pessoas elas são de uma incredulidade grande demais. As pessoas elas procuram muitas das vezes a igreja, procura lideranças quando elas têm problemas, filho drogado, quando elas têm um câncer, quando elas estão passando por uma enfermidade em fase terminal, e elas não acreditam muito em Deus, elas não acreditam no plano de Deus, no plano da salvação. E o texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Noé. Noé ele foi chamado por Deus para preparar um porto seguro, para estar falando, ou preparando um porto seguro. Isso chamava-se arca. E o que me admira, porque as pessoas não creram em Noé, a sociedade não creu em Noé, era uma sociedade incrédula, como essa que nós vivemos. Uma sociedade que não acreditava em Deus. Elas, até quando elas precisavam de Deus, elas gritavam o nome de Deus, mas elas não acreditavam em Deus, elas não tinham comprometimento com Deus. E o que falta em nossos dias são pessoas comprometidas com Deus. E como as pessoas podem se comprometer com Deus? Noé, ele conseguiu, eu sempre penso em meus filhos, e penso que eu preciso convencer os meus filhos, é preciso que os meus filhos acreditem naquilo que eu prego, naquilo que eu anuncio, como filhos, esposa também. E Noé, ninguém acreditou em Noé, a sociedade não acreditou em Noé. Continuaram vivendo, diz a Bíblia, que eles continuaram vivendo a vida de uma forma normal, como se vive em nossos dias. As pessoas, elas progridem, as pessoas têm as suas empresas, as pessoas têm o seu trabalho, as pessoas, elas crescem humanamente falando, elas prosperam humanamente falando, porém, as pessoas não se comprometem com Deus. Aquele povo, eles não se comprometeram com Deus. E Noé, ele conseguiu levar os seus filhos, os seus 3 filhos, a sua esposa e a sua nora, a sua família, a acreditar em Deus, acreditar no plano, no propósito de Deus. Eu creio que o grande desafio para a família moderna não é talvez a família em si organização, até porque a chamada organização família, do ponto de vista humano, ela mudou muito. Hoje, qualquer modelo, humanamente falando, a forma, antes tinha que ter filho, para se tornar uma família, hoje, as pessoas, elas se ajuntam, elas já é uma família, Não, lá é uma família, tem 4 pessoas ali numa casa, ali, de repente, não, é uma família, essa definição família. Mas nessa definição bíblica, nós entendemos que Noé, ou seja, aqueles 3 filhos que entraram ali naquela arca, eram verdadeiramente filhos de Noé. A sua esposa e ali as suas noras foram as pessoas que entraram
naquela arca. Então, a preocupação hoje com a família talvez não esteja, não seja apenas a questão humana, a organização humana, né? Porque às vezes você consegue o alimento, você consegue, né, manter a sua família, você consegue prosperar, né, pensando nos seus filhos, pensando talvez na esposa, ou vice-versa. Mas as pessoas elas estão sem compromisso com Deus. E isso realmente é preocupante, porque uma família bem estruturada, aquela família que acredita, né, em Deus, aquela família que deposita a sua confiança em Deus, lá no seio da família, provavelmente é a família que reflete bem na vida da igreja como congregação. É a família que reflete muito bem na vida escolar, né? Porque há muitos conflitos lá na escola, porque esse conflito ele não nasceu lá na escola naquele momento, esse conflito ele surgiu lá dentro da família. É um pai que não passou segurança para o seu filho, né? Não passou segurança à esposa, e isso gera realmente uma família, uma família, vamos dizer, frágil, né? Uma família sem estrutura. Mas pensando, eu poderia estar aqui pensando em outras famílias, né? Poderia pensar na família constituída aí, né, José e Maria, né? Mas eu pensei na família de Noé, porque Noé viveu. É claro que a família de José e Maria ali, quando, né, ali havia religiosidade, as pessoas com as suas incredulidades, da mesma forma, né, como nós vivemos todo o tempo da sociedade, houve a incredulidade, como nós vivemos em nossos dias, né, essa incredulidade, né, as pessoas elas não acreditam em Deus, quando elas precisam de Deus, elas correm para Deus, né? Às vezes a pessoa chega na igreja e fala: pastor, eu estou com meu filho drogado, eu preciso trazê-lo para a igreja porque ele está envolvido nas drogas, né? Ela só traz aquele filho para a igreja porque ele já está envolvido nas drogas, né? Só traz aquele filho para a igreja porque aquele filho já se considera uma pessoa perdida na sociedade. E nós precisamos pensar nisso antes, né? Apesar de vivermos num tempo em que a gente abre as redes sociais e há uma infinidade, inclusive, de pastores que estão hoje decepcionados com o contexto igreja, congregação em si, mas nós precisamos pensar na igreja. A igreja não é o lugar, volto a dizer que a igreja não é o único lugar de nós estruturarmos a nossa vida. O lugar de estruturarmos a nossa vida é lá no seio da família, como Noé ele fez com a sua família. Ele estruturou a sua família lá na sua casa. E isso refletiu-se ao ponto de entrar na arca. Só entraram na arca porque estava bem estruturado, senão eles não iam acreditar no seu pai. Esses filhos não acreditariam no seu pai, essas noras não acreditariam no seu sogro, e assim a sua esposa também não acreditaria em Noé. E nós precisamos pensar nisso nesse tempo, mas a igreja é um lugar onde nós nos alimentamos espiritualmente, né? E nós temos ouvido cada vez mais pessoas que têm não participam de igreja, volto a dizer, pastores desviados dos ministérios, pastores decepcionados com a igreja, né? Talvez, eu não sei o porquê, mas e tem pregado que o contexto igreja, no sentido templo, congregação, onde a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, para nos alimentar da palavra de Deus, não é necessário, né? Não necessita desse local. Mas eu particularmente volto a dizer que é tão importante, né, onde nós nos reunimos para ensinar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E volto a dizer, a base não é a igreja, a base de um bom aluno na escola é a família. A base de um bom membro numa igreja é a família. A base de uma pessoa importante na sociedade, na comunidade em que nós vivemos, é a família, né? A base lá, o reflexo de um bom empregado na empresa é a família. Então, vamos enfatizar nesse mês, o mês da família, de um ponto de vista bíblico, né? Claro que nós temos hoje, volto a dizer, né, tantas coisas, tanta fórmula de família, né? Hoje, do ponto de vista humano, são vários tipos de organizar uma família. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus,
vamos estar estruturando a nossa família, vamos levar a nossa família a crer, ainda que o mundo se perca, né? Não é essa a vontade de Deus, não é essa a vontade daqueles que pregam a palavra de Deus, mas que vamos conquistar a nossa família, vamos conquistar os nossos filhos, as nossas noras, a nossa esposa, ou vice-versa, a esposa conquistar, né, o marido, para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então que tenhamos nesse mês, né, o mês da família, famílias que possam refletir do ponto de vista de Deus para a sua casa, do ponto de vista de Deus para a paz da sua família, né, para o amor na sua família. Essa é a palavra que nós temos a dizer para você nesse mês. Baseia-se na palavra de Deus para que você tenha uma família estruturada. Baseia-se na história de Noé. Noé, ele continuou crendo. Deus falou para ele, ele não abandonou aquela palavra num tempo de incredulidade, ele continuou crendo no que Deus iria realmente fazer, como o fez. E aí ele salvou a sua família. Se você não conseguir salvar o mundo, se você não conseguir salvar o seu vizinho, a sua comunidade, salve a sua família, aqueles que estão no contexto da sua casa. Então essa é a minha palavra, né, para esse mês, para o mês da família. E para todas as famílias que vão estar ouvindo essa palavra. Procura se estruturar em Deus, a sua família. Coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a sua família no altar do Senhor e com certeza, nesse tempo de incredulidade, nesse tempo em que não tem mais, a família ela perde o valor, você vai poder valorizar a sua família, você vai ser valorizado pela sociedade em que você vive, porque alguém vai dizer, essa é uma família diferente. Alguém pode dizer, talvez, ali mesmo quase morrendo, afogado na